Nós temos aqui a lição do curso Fé, de número 8. Então, temos aí já uma sequência nessa de 8 lições, aprendendo verdadeiramente o que é agir pela fé. E hoje, irmãos, nós vamos ver o tema da lição, mais que vencedores. Amém? Então, para você que é de Deus, ser vencedor é muito pouco. É muito pouco. O vencedor perante o Espírito de Deus, a ação do Senhor, ele já está perdendo. Somos mais que vencedores. Em qualquer situação, sou mais que vencedor. Quer dizer, eu já venci isso há muito tempo através do Senhor. Então eu quero que você dê uma pulada aí na introdução. Embaixo da lição está escrito assim, olha, em Cristo R.R. Soares, e eu começo no primeiro parágrafo que diz assim, olha, após termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como nosso padrão. O Senhor Jesus é o exemplo que temos que seguir. Ele era vencedor em todos os sentidos. Nunca, jamais perdeu uma só causa. Em todas as batalhas, ele simplesmente mostrava que era Senhor. Tudo que realizava aqui na terra era por nós. Ele veio para nos dar exemplo. Era como se ele dissesse, veja bem, é assim que vocês têm que proceder e agir. Façam o que eu faço e terão o sucesso que eu tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques do maligno. Então entenda uma coisa que eu vou te explicar aqui agora, irmãos. Jesus, ele tem que ser padrão. Se você já tomou um compromisso com Deus, você tem que pegar o Senhor Jesus e colocá-lo como padrão. Eu me lembro uma vez que eu orientava uma pessoa, e essa pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, problemas adversos, enfrentamentos a gente tem, né? Demais. Falei, exato. E qual é a maneira certa da gente agir? Como é que eu devo fazer? Eu sempre disse o seguinte, eu me lembro, eu nunca vou me esquecer disso, que uma vez isso serviu como lição para mim. A minha avó e a minha mãe foram convidadas para uma festa, um casamento. E esse alguém que convidou, ou essa alguém, eu lembro que contavam a história, mas eu não sei quem é a pessoa. Chegou e disse a senhora, mas os filhos não. Só vai adulto. E eu me lembro que elas disseram, onde não cabe os meus filhos, não cabe a minha pessoa. Então, aonde não cabe o meu Deus, irmãos, não cabe a minha pessoa. Eu tenho um problema, eu tenho uma adversidade. O que eu faço? Bom, eu não sei como é que eu vou agir. Você sabe o que eu faço, Ayrton? Eu saio um pouquinho de lado, certo? E ponho Jesus aqui. O que Jesus faria, por exemplo, nessa afronta que eu estou sofrendo na minha vida? Ele ia lá comprar uma flecha, uma arma, dar uma pancada em alguém, uma paulada na cabeça? Ah, ele faria isso, pastor, então eu vou fazer. Ah, não, ele não faria, então eu também não faço. Ele tem que ser padrão, ele tem que ser regra. Amém, Jesus? Pastor, mas o problema é, financeiro, e apareceu lá, sabe aquele esquemazinho, tá? Aquele esquemazinho, eu já vi muita gente perdendo o nome, a vida e tudo mais na vida por causa de esquemazinho. Mas Jesus entraria em esquemazinho? Não, ele não entraria. Então, onde não cabe ele, não cabe a minha pessoa. Ah, o meu problema é família, casamento, né? Eu vou partir para outra. Se Jesus estivesse no teu lugar, ele faria o mesmo? Não, não faria. Então, eu também não faço. Então, ele tem que ser padrão, ele tem que ser regra. E regra, tá? Séria, clara na nossa vida, para você não dar passo errado. Vamos ver como é que ele vencia essas ações. Ameaças e perseguições, está aí na lição.
Depois de ter mandado matar a João Batista, Herodes decide estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus vêm trazer ao mestre a notícia das intenções desse caudilho. Olhem para mim, todos os dias você é tentado a receber uma má notícia, mas a Bíblia diz que um coração bem firmado, esse homem e essa mulher não vai temer a má notícia, não vai temer os maus rumores. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, tem esse compromisso sempre com o Senhor. Quando chegaram para ele e disseram assim: olha, Jesus, o Herodes quer a sua cabeça agora. Ele se jogou no chão, ele pulou, ele rodopiou, levantou poeira, chorou, chamou mamãe, e sei lá quem. Não, nada disso. Olha aqui, olha. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje, amanhã, e no terceiro dia sou tocado. Não tenho, consumado, não tenho medo dele, não vou abaixar para ele. Eu sempre digo uma coisa, irmãos, e isso é uma coisa clara: o dia que você descobrir na sua vida quem é você em Jesus, nada mais te afeta. Pode acreditar no que eu estou te falando, certo? Por quê, pastor? Porque Deus sabe quem é você. Você tem a obrigação de saber quem é você no Senhor. Se eu sei, eu estou enquadrado naquela palavra: nenhum mal me sucederá, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu... Então, ponto final, porque o Senhor é meu pastor. Acabou, meu irmão, acabou. Mas a pessoa tem aquela dúvida: mas será, né? Mas por quê? Não é será, porque eu sou bênção nas mãos do Senhor. Alto preço foi pago pela minha vida, irmãos, e pela sua vida. E só se paga alto preço por algo que tenha alto valor. Ninguém paga alto preço por uma coisa banal. Você vai pagar um alto preço, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, é uma mercadoria, você vai pagar alto preço por uma mercadoria que tenha um alto valor. Se ela não tem, eu não vou pagar. Então, se alto preço foi pago por mim e por você, é porque diante dos olhos do Senhor, nós temos um alto valor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Continuando aqui, esta é a atitude que ele espera que todos aqueles que são dele tenham diante de quaisquer ameaças. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou, olha lá Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pastor, eu estou numa perseguição, alguém me perseguindo, fica tranquilo. Você sabe quem é você em Jesus? Eu sei, pastor, então fica de cabeça erguida, porque inimigo, irmão, só se levanta para tombar. Amém, Jesus? E eu vou te ensinar uma coisa: teve um problema, teve uma adversidade, teve uma perseguição, uma calúnia, não se arrebenta não. Pega esse problema junto com a pessoa que falou e coloca nas mãos de Deus e sai de perto, certo? Você vai ver que horrenda, isso é bíblico, isso aqui é um versículo que eu vou te falar, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém, Jesus? Deixa ele tomar as suas dores. Doenças e enfermidades. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Sabia ele que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo.
E uma a uma o Senhor ia fazendo o que, irmãos? Desfazendo. E ao pôr do sol, isso aqui é Lucas 4:40, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe o traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, o que acontecia? Os curava. Não saía um com nenhum tipo de enfermidade, mas ele sabia quem ele era em Deus. Uma pessoa, hoje, comentando algum tempo atrás, disse: pastor, ele sabia, mas ele era o próprio Deus. Sim, Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Só que como aqui na terra, ele veio como homem, ele não se portou como o próprio todo Criador, o poderoso. Ele apenas se colocou na posição de filho, em total e restrita obediência ao Pai, a palavra de Deus, nada mais do que isso. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos que sofrê-las. Olha aí Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o que, igreja? Sarados. Acabou, irmãos. Você não tem que carregar a doença, você não tem que carregar o mal. Bom, então quer dizer, pastor, que eu não vou ter problema? Entenda, o diabo deixou de tentar Jesus porque ele era Jesus, ou ele tentou? Ele tentou. Então Satanás não quer nem saber quem é você. Se você é um bom membro, se você é o pastor que está aqui, se você é o obreiro que está ali, se você é o André que está gravando, a Patrícia que está gravando, ele não está nem aí. Ele tem só uma função: roubar, matar e destruir. Quem a ele der o poder para isso. Ponto final. Ele não quer saber se você vem na igreja todos os domingos, Satanás. Ele não quer saber se você é o melhor dizimista ou ofertante dessa igreja. Ele não está nem aí, meu irmão, se você não perde uma campanha de família. Deu moleza? Deu? Ah, dei moleza, pastor. Pois é. Então ele vai tentar te perturbar. Agora, uma coisa eu sempre disse para vocês: é uma coisa ser tentado, e é outra coisa, e aí completamente diferente, ser tocado. É diferente, são coisas diferentes. Porque tentado, a não ser que você chega na sua casa, já lhe falei isso, faz uma oração e diga: Senhor, eu não quero mais ser tentado, me leve embora, eu quero morrer agora. Mas eu duvido que alguém vai fazer isso, porque enquanto você viver aqui, eu falei outro dia na reunião aqui na igreja, você tem que ter uma consciência que a sua vida está no meio de uma batalha. Acabou. Certo? Você tem que se conscientizar em orar, ler Bíblia, aprender de Deus, ter comunhão com Deus, se consagrar, porque, digamos assim, olha, esse lado de cá está Deus, desse lado de cá está Satanás, nós estamos aqui no meio, eu e você. E acredite no que eu vou te falar, os dois lados nos querem, tanto Deus quanto o diabo. Mas se você se fortalece no Senhor, obviamente você vai fazer a opção correta. Ele disse: eis que eu te apresento a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha, pois, a vida. Eu vou escolher a vida, mas eu vou na comunhão com o Senhor. Amém, Jesus? Não quer dizer que você não será tentado, vai ser. Mas resista, segura firme, declaração sempre dentro da palavra de Deus, fale coisas que vão te edificar,
entendeu? Não entregue os pontos, não abaixe a sua cabeça e você sai do outro lado lá mais que vencedor. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Continuando aqui, irmãos. Ninguém será tentado pelo diabo na mesma extensão como foi o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios e certamente não teve êxito. Por que o diabo não conseguiu derrotar o nosso Salvador? Por que ele não conseguiu? Porque ele se firmava na palavra de Deus e com ela ele resistia ao diabo. Como é que Jesus vencia? Por que o diabo não derrotou Jesus se ele era da mesma essência minha e sua, homem aqui na terra? Simples, irmãos. Como é que termina aqui? Porque ele se firmava na palavra de Deus. Como que eu me firmo na palavra se eu não leio, se eu não conheço? Pastor, eu não lembro dos versículos. Mas você está lendo? Não, eu não estou lendo. Pelo amor de Deus, você quer lembrar de uma coisa que você não conhece? Você tem saudade de quem você nunca viu? Como é que é esse negócio, irmãos? Você só vai lembrar quando você ler. Você não tem que ficar preocupado em guardar isso aqui dentro da sua cabeça, 66 livros. Chega uma hora que você tem uma variedade de versículos na cabeça, que aquilo fica marcado, né? Porque na verdade está no coração da gente. Mas eu não me preocupo em gravar versículos, eu me preocupo em ler. E eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que eu preciso, o versículo vem na minha cabeça. É fatal. Deus me faz lembrar, mas Deus vai me fazer lembrar daquilo que eu sei. Então aí, eu li, veio aquela palavra, eu me firmo nela, e com ela, eu uso como arma para combater o maligno, para derrubar o mal. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, nós vimos, nas lições anteriores, não me lembro qual que foi. E aí o diabo chegou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, está aqui, ó, citou a palavra. Se Jesus, que é o próprio Jesus, teve que citar a palavra, eu e você temos que fazer o quê? Somente a campanha de libertação na igreja? Você está mas redondamente enganado na tua vida. Você tem que fazer a campanha. Mas se você não usar a palavra, acabou, irmãos. Acabou. Você foi derrotado. O que é que eu ensino vocês aqui na igreja? Pega o mal, pega o problema, pega a adversidade, é casamento, é família, é saúde, é vida financeira, é perseguição, é alguém que se levanta. Pega isso e traz à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz a respeito disso que eu estou enfrentando? Bom, a Bíblia diz isso, isso e isso. É isso? É. Então eu vou lá orar. Quando eu chego para orar, eu falo: diabo, você vai agora é contigo, hein? Você vai tirar das suas mãos. Está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal, essa declaração do Senhor. A Bíblia diz isso, 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 isso. Então pega teu mal e fora. Faço isso hoje, faço amanhã, faço depois e vou fazendo até que o diabo seja destruído. Mas tinha que falar uma única vez e acabou, pastor. Pois é, mas Jesus não falou uma única vez. O diabo mande que essas pedras se transformem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo foi embora ou continua tentando? Então ele vai continuar tentando e você continua citando a palavra para ele. Amém, Jesus? Olhem para mim, seja verdadeiro. Está dando para entender? Então vamos continuar, igreja. O Senhor deixou o inimigo tentá-lo e o venceu, para nos dar o exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno, e principalmente para nos socorrer em todas tentações. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 2,18: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele teve toda
tentação, Jesus, irmãos. Toda. Ele não cedeu a nenhuma, mas ele teve todas. Bom, mas e se ele não tivesse, como é que ele me socorreria naquilo? Naquele problema, naquela adversidade. Entendeu? Além das tentações que Jesus sofreu após jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor sofreu outras, repito, outras tentações tão fortes e profundas como estas que o diabo lhe infligiu após o jejum. E ele venceu a todas elas. Hebreus 4,15, olha a declaração de Hebreus 4,15. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o que, irmãos? Pecado. Tremendo, né? Tem gente que acha que Jesus não passou por isso. Passou. A Bíblia diz em Isaías que a aparência do Senhor era como a raiz de uma árvore seca, numa terra seca. Não havia beleza e nem formosura na cruz do Calvário. Toda a tentação. Você imagina aquela zombaria, o dia que ele foi levado para ser crucificado. Imagina a zombaria, quando colocaram nele a coroa de espinhos, chicotearam ele, rasgaram, dilaceraram a sua carne, arrancava pedaços, irmãos. A Bíblia chega a dizer que ele ficou transpassado de dor. Ninguém aqui até hoje teve uma dor que transpassou. Porque se transpassar, você sabe o que vai acontecer contigo? Sabe ou não? Cemitério, meu irmão, de tanta dor. E ele aguentou firme ali. Você acha que ele não deve ter sido tentado? Uma palavra que ele desse ali, haveria legiões e legiões de anjos ali para arrebentar, para desfazer, para acabar, para destruir, para tudo. Mas o amor dele é tremendo, irmãos. E no entanto, lá na cruz do Calvário, ele olha para toda aquela zombaria, para tudo aquilo que fizeram com ele, e ele só fala uma coisa que marca a vida de uma pessoa quando toma um compromisso com Deus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não estariam fazendo. Ou se começassem a saber a partir de agora, parariam nesse mesmo instante. Então, em tudo ele foi tentado, então ele pode nos socorrer em tudo. Digam graças a Deus. Em Lucas 4, 33, 35, temos um relato de um enfrentamento direto do inferno com o Senhor. E mais uma vez ele provou ser vitorioso. Presta bem atenção nisso aqui, olha. Diz assim, olha. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo? Olha bem a colocação verbal aí, que temos nós contigo, plural. Presta bem atenção nisso, tá? Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos, né? É mais ou menos assim, olha, eu tenho direito de estar aqui. Tem não, de jeito nenhum. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o pavão aí, para entrar o pavãozão. Você sabe qual é o pecado do pavão, irmãos? Sabe ou não? Orgulho. Pavãozão é o orgulho. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. O diabo tentou uma conversa aqui com Jesus ou não? O que vocês acham? Sim ou não, igreja? Sim. E Jesus parou para bater papo com ele? Não.
Qual é o mal do povo de Deus hoje em dia? Conversar com o maligno. Ter um relacionamento. Ao invés de ter um relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, a pessoa tem um relacionamento íntimo com Satanás. Ah, pastor, o senhor está brincando? Não, meu irmão. O que eu estou te falando aqui é muito sério, mas muito sério, é coisa gravíssima. Entendeu? E depois de amanhã, ou sei lá que dia, tem uns que me assistem ainda, lasca o porrete. E é assim que eu gosto. Fala mal, meu irmão, porque quanto mais bate eu cresço. Conversa com o maligno. Quando o mal vem, você não tem que bater papo. Ah, é verdade, hein? Esse mal aqui, realmente, pronto, você já está conversando com o mal. Essa situação aqui, essa aqui, não tem mais jeito não, está conversando. Não, sabe por quê? Na vida financeira, sabe, pastor, eu vim de uma família humilde. O que é humilde para você? Fala para mim. Qual é o seu conceito? Vamos falar de conceito, que aí a coisa é mais profunda. Qual é o seu conceito de humildade? O que é humilde para você? E a humildade na tua vida, ela não é reconhecida por você, ela é reconhecida pelos outros. Que a partir do momento que você reconhece que você é humilde, você já deixou de ser humilde. O que é humildade? Humildade está na roupa que você veste, no sapato furado, na calça remendada, calça preta com remendo vermelho. Não, vermelho não, esquece vermelho. É azul marinho, pronto. Vamos falar outra cor aí. Esse negócio de vermelho aí, a gente tem que mudar esse trem. O que é humildade? Pastor, eu comi uma pelotinha de arroz hoje desse tamanhozinho, com a casquinha de feijão, a semente de tomate, porque não tinha mais nada. Isso é miséria, isso é escassez, isso é necessidade. Humildade, meu irmão, não está na comida que você come, na roupa que você veste, na casa que você mora, no bairro onde você mora. Humildade está dentro do teu coração, porque eu vou te falar um português muito claro, e isso aí vai ficar gravado. Tem gente que não tem nada, come mortadela e arrota peru. Você me desculpa até a minha expressão aqui, mas essa é que é a verdade. Amém, Jesus? Quem é que tinha mais do que Jesus? Ele é o dono da prata, dono do ouro, ele é o criador de todas as coisas. Quem é que tinha mais do que ele? E quem é que foi mais humilde que ele? Mas a pessoa, não, porque eu vim de uma família humilde, então a gente não teve oportunidade, não teve. Crie, faça acontecer, meu irmão. Larga a mão de ser sanguessuga dos outros e faça acontecer. Entendeu? Vai para frente, observa, muda a história. Esse negócio de ficar, não, o que ela faz? Somente conversa com o maligno. Essa dor aqui não tem mais jeito, não tem mais jeito, já está conversando com o mal. O mal do povo de Deus hoje é esse, é bater papo com Satanás. Ele chegou, tentou conversar com Jesus e vai, e não sei o que, bem sei quem és, vieste me atormentar e não sei o que. Jesus disse, cala-te e sai dele. Morreu o assunto. Quando a tentação, quando a perturbação se levantar contra a tua vida, não fica conversando com o maligno, não. Será que vai ter jeito? Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu faço? Você viu que é o mal? Fica, diabo, você vai pegar tudo que é seu, não vai deixar nada para trás, nenhuma sequela, nenhum mal, nenhuma perturbação, e fora daqui, porque a palavra de Deus diz isso, em o nome do Senhor Jesus. Acabou. Bom, mas o que a palavra de Deus diz, pastor? É a revelação que Deus vai te dar, eu não sei. Para cada um é uma revelação, para cada caso é um caso. Amém, Jesus? Por isso é que eu lhe digo, pega e traga dentro da palavra, e não converse com o mal, tá? A Bíblia diz que era um homem que tinha, olha bem, um espírito de um demônio imundo, ao qual exclamou em alta voz, que temos nós contigo? Então não era um espírito, ali já havia uma legião. Nós é plural. Amém?
ele falou no plural. Apesar de ser um homem com o espírito de um demônio imundo, ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas. E logo tentou confundir Jesus, afirmando que este era o seu lugar de agir, e que, portanto, estava fazendo o que era direito seu. Vieste nos atormentar antes do tempo? Peraí, aqui é meu lugar. Não, aqui não é teu lugar, não. Aqui não é, não. Às vezes você vai fazer uma oração, o diabo vem lá na tua mente. Aí você pecou, né? Pequei, me acertei com Deus e não te devo mais nada, miserável. Fora em nome de Jesus, acabou. Amém? Você está falando aí, mas lá no passado, quem gosta de passado é quem? Fala isso para ele. A Satanás, quem gosta de passado é museu. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus, fora em nome do Senhor. Acabou. A pessoa conversa, fica batendo papo. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, mais uma vez tentou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo da sua destruição. Novamente o Senhor não entra em diálogo com ele. Então ele dá a última cartada, tentando fazer Jesus tropeçar, ao lhe revelar que sabia ser ele o Santo de Deus. Pois como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Tentava o diabo fazer Jesus recordar que no princípio Deus dera a terra para Adão, e este entregou a ele, o diabo, lá no Éden, quando pecou. O diabo queria tentar Jesus para que o Senhor aceitasse que não havia ocorrido a encarnação, pois sem ter se encarnado, Jesus não poderia operar livremente aqui no nosso mundo. Aí então, o Senhor nos ensina o que fazer com o inimigo, dizendo àquele demônio porta-voz do inferno que se calasse e saísse do homem. O que ele fez, saindo dele, sem lhe fazer mal, depois de o ter lançado em terra, tacado no chão. Mais que vencedores. Mais. A palavra de Deus nos garante em todas essas coisas que somos mais que vencedores. Romanos 8, versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então vencedor para mim e para você é muito pouco. Amém, Jesus? Porém, para que isso ocorra, é importante que o cristão saiba qual é a sua posição diante de Deus. Qual é a sua posição? Você diante de Deus é o quê? Filho? Não sei. Só é filho quem aceita a paternidade. Eu não sei. Você é filho? Pastor, eu sou... Na verdade, eu acho que eu não sou nada. Como nada, você vai continuar vivendo. Você é alguém. E como eu te falei, um alguém extremamente importante aos olhos do teu Criador. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Qual é a sua posição diante de Deus, do diabo, diante de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios? Após o Senhor Deus ter criado o céu e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, o Senhor o abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Porém, ele fez o que, irmãos? Errou, traindo ao Senhor, pecando e por consequência foi lançado fora da presença de Deus. Qual foi o pecado do homem?
Qual foi o pecado de Adão? Fala para mim. Desobediência. Ele comeu a maçã, irmãos. E aquele dia não era maçã, era, sei lá, banana. E a pastora era maçã, eu não sei, irmão, a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala nada. O grande pecado de Adão, irmãos, lógico, teve a desobediência. Mas ele teve mais alguma coisinha aí, você sabe qual foi? Ele amou mais a Eva do que a Deus. Essa que é a realidade. Essa é uma pura realidade. Amém, Jesus? Qual foi o poder que Deus deu ao homem? Gênesis 1, 28, está aí na lição. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Olha isso aqui, irmãos. Dominai sobre os peixes do mar. Para aí. Você já viu o cara pegar um golfinho, o golfinho fica pulando para lá e para cá? Ele domesticou. Você já viu o cara pegar uma orca, baleia assassina, e domesticar ela? Várias vezes, tem. Pode procurar na internet o que você acha. Entendeu? Você vê o cara pegar um animal e deixar ele domesticado. Outro dia me mandaram um vídeo de um cara que ele cria peixes, carpa. Sabe aquelas carpas japonesas, colorida, bonita? Ele bate na água, o bichinho vem na mão dele, irmãos. Impressionante. Mas no versículo agora, e sobre as aves do céu. O cara pega uma águia lá, faz ela ficar mansa. Pega um falcão, faz ele caçar para ele. O cara pega um cachorro e faz ele deitar, sentar, virar piruleta, tudo. Cidadão pega um leão e deixa ele mansinho. O cara chega a tal ponto de pegar um animal, como um elefante, de 6 a 8 toneladas. E ele deixa o bicho tão alienado. Olha o que você não olha o que é você não conhecer a sua capacidade, a sua potência. Amarra uma corrente e não precisa amarrar em nada não, irmãos. Amarra numa cadeira e o elefante fica lá assim, para lá e para cá. Já viram isso? Para lá e para cá. Meu irmão, ele leva a cadeira, ele leva o circo, ele leva a barraca, ele leva a árvore junto. Se aparecer o carro na frente, ele leva tudo. Mas esse é o problema de você não conhecer o domínio, o poder que você tem na mão. Então o homem tem esse poder. E ele disse mais aqui, olha. Sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse poder e essa autoridade foi dada por Jesus. O homem teria poder sobre todo animal que se move sobre a terra. A parte material e a parte espiritual. Certo? Agora, animal que se move sobre a terra, material. É a ave, é o pássaro, é o cachorro, é a baleia que eu falei, é o elefante, é o leão, é sei lá o quê. Outro dia eu vi um aí na Discovery, o cara cria uma hiena. O cara cria uma hiena. Eu já prefiro criar um canarinho, irmãos, porque tem uma hiena dentro da minha casa. Mas enfim, o cara cria uma hiena. E ele disse assim, olha, sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas o vírus e a bactéria também são animais que se movem sobre a face da terra. Embora não sejam vistos a olho nu, precisa de uma lente microscópica, mas são animais que se movem sobre a terra. Sai da parte material e entra na espiritual. E agora, eu acho que eu vou fazer um elogio para o maligno. Ô pastor, o senhor está doido? Verdade. Porque eu vou dizer que ele é um animal que se move sobre a terra. E chamá-lo de animal é um elogio. Porque eu jamais compararia Satanás com a cachorra que eu tenho na minha casa, Catarina, irmãos. Ela é o bambambam.
e Satanás não é nada para mim. Então chamá-lo de animal acho que é até elogio. É um animal que se move sobre a terra. Então repreenda, ordene que saia, mande embora em o nome do Senhor Jesus e não aceite, irmãos. Essa é a nossa posição real hoje em Cristo Jesus. Tudo que eu estou te falando aqui, eu estou lendo na Bíblia, mostrando para você dentro da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não aceito. Se você não aceita o que a palavra de Deus diz, é uma questão da tua parte. Mas que isso é real, isso é real. Amém, Jesus? Continuando agora. Agora Satanás tinha o direito de estar aqui, ser o Deus desse mundo. Assim o diabo ficou reinando no mundo até que o último Adão aparecesse e o destronasse. A graça de Deus, graças a Deus que isso já ocorreu. Porque assim como todos morreram em Adão, também todos são vivificados em Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, foi feito em quê, irmãos? Espírito vivificante. Então Adão, primeiro Adão, alma vivente, ele veio para viver. E Jesus, espírito vivificante, que é o que traz vida, que é o que gera vida. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? E isso está lá em 1 Carta aos Coríntios 15, 22 e 45. Então, desde que a palavra de Deus declara, tudo já foi feito, não temos mais que nos submeter ao diabo, nem aceitar o seu sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar das suas bênçãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, presta atenção, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acabou, irmãos. Acabou a escravidão. Acabou o senhorio, o poderio. Acabou. Ah, pastor, mas eu não vejo assim. Então continue sendo escravo do mal. Ensinamento é para quem quer aprender. Olha esse versículo, Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, repito, Ele nos tirou da potestade das trevas. Acabou. Ele nos tirou das mãos de Satanás, Ele nos tirou da doença, Ele nos tirou da miséria, da falência, da escassez, da necessidade, Ele nos tirou dos problemas familiares e outros quaisquer outros problemas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou e nos colocou aonde? No reino do Filho do seu amor. Eu já falei aqui para vocês, a oração de Jesus. Põe para mim João 17, 24 na tela aí. João 17, 24. Evangelho de João. Se você pegar, olhem para mim aqui, irmãos, antes de olhar no versículo. O Evangelho de João. E der uma lida no capítulo de número 17 do Evangelho de João. Você vai ver no Evangelho, você vai ver nesse capítulo que Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, seus seguidores, o qual eu espero que você faça parte. Amém, Jesus? E lá no versículo 24 ele diz isso, olha, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, vai, passa o outro, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então Jesus vai e faz uma oração. Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu e você, vamos falar disso aqui agora. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste.
porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então ele disse: aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Eu sempre pergunto isso aqui e fico arrepiado, mas vou continuar perguntando, porque eu gosto de ficar arrepiado. Jesus morreu? Não, sim, não. Vocês me confundem, irmãos. O que eu faço com vocês, igreja? Morreu ou não morreu? Morreu, pelo amor de Jesus. Por isso é que eu arrepio, porque nunca falam certo para mim. Mas ficou morto? Não. Terceiro dia, ressuscitou. E a Bíblia diz que vivo, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem crê, diga amém. Nós estamos lá ou estamos aqui na igreja? Agora o negócio pegou. Agora a cobra fuma para o teu lado, meu irmão. Ele disse ali, olha, volta. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ele não está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Sim ou não? E você está onde? Aqui aonde? Aqui no céu? Ou aqui em Piracicaba, na Governador Pedro de Toledo, 1880, sentado no banco da igreja interna, da IIGD. Você não sabe? É IIGD. Amém, Jesus? Que bom, né? Você está onde? Está lá ou está aqui? E como é que você me explica esse versículo aí? Moisés, fala que eu te ouvo. Fala aí. Mas quem está em todos os lugares? Ele disse que onde ele estiver, ele quer que eu e você estejamos lá. Mas como é que nós estamos lá se nós estamos aqui? Bom, mas se ele está aqui, ele não está lá? Vai, Moisés, desembaraça. Tá, ele está em todos os lugares, mas veja bem, Pai, quero que aqueles que me deste, eu e você, e a igreja, ele disse, onde eu estiver, eles estejam comigo. Ele não foi para o Pai? Ele não está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E como é que eu e você estamos lá? Porque ele é onisciente. A palavra representa ele, Moisés. A palavra representa. Acabou. Continua? Então vamos continuar. O que acontece? Não, você pegou o fio da meada certo. Aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Nós não estamos lá, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas a posição nossa é a mesma. Por que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Porque lá no passado, quem sentava à direita do rei era o que mandava depois do rei, irmãos. Vamos dizer assim, olha, que nem o José, era sei lá, no título dado hoje, seria um grão-vizir, para você poder entender, certo? É o mesmo poder que nós temos, a mesma autoridade, quer dizer, aonde eu estiver, no poder que eu tenho, na autoridade que eu tenho, eles estejam comigo, nós estamos nesse mesmo poder, nesse mesmo domínio, nessa mesma autoridade. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Meu irmão, é tremendo. Por que não acontece? Porque o povo não pratica, não põe em prática isso aqui. E aí fica para trás mesmo, né? O Senhor, Deus, espera que aceitemos a nossa posição e que possamos agir como mais que vencedores. O diabo sabe que esta é a nossa real posição. Ele sabe também que ele tem que obedecer todos os que descobrem isso. Amém, Jesus? Mais que vencedor é glorificar a Deus. Você sabia disso?
Cada batalha que você vence, você exalta o nome do Senhor, irmãos. A Bíblia diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem, igreja? A Deus. Como é que eu glorifico a Deus no meu espírito se eu estou no pecado? Como é que eu glorifico a Deus no meu corpo se meu corpo cada dia está sendo destruído por um mal? E eu não estou tendo reação nenhuma. Pastor, mas a pessoa pecou. Uma coisa, pastor Jaime fala muito isso. E eu concordo com ele. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver no pecado. Totalmente diferente. O ser humano, ele é passivo de erros, irmãos. De falhas. Certo? Mas uma coisa, errei aqui. Não, está amarrado em nome de Jesus, não deveria ter feito, eu volto para o caminho. Mas tem gente que erra e fica no erro. O outro tem uma enfermidade. Bom, mas pastor, a pessoa foi tentada, mas ela aceitou a tentação, ela está aceitando. Ela não ora, ela não manda embora, ela não trava uma batalha. Ela acha que é assim mesmo. Ela acha que para ela não tem mais condições, que aquilo ali é uma coisa que todo mundo tem. Enfim, irmãos, não vai glorificar a Deus. Não vai conseguir glorificar ao Espírito de Deus. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando livre. Pois como poderemos ser considerados como mais que vencedores no corpo, se o nosso corpo está sendo consumido pelas moléstias que a Bíblia garante não ser nossa? A nossa Jesus já levou. Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível ter esta classificação de mais que vencedores. É não aceitar. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais que vencedores. Para encerrar a nossa posição, temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. Quem é que faz a diferença, irmãos? Não é a igreja, não é o pastor, não é Deus, é você que faz. Você é responsável pela bênção na sua vida. Ou ela vem, ou ela não vem. Como diz lá em Deuteronômio, né? Ela vem e não te alcança. A bênção tem que vir e te alcançar em nome de Jesus. Amém? A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que em todas estas coisas somos mais que vencedores e não agir de acordo com a palavra de Deus, não adianta. Nada vale. Nada adianta. Vem a adversidade, eu tomo outro rumo, sendo que eu deveria pegar o rumo da palavra de Deus. Ao contrário, seremos chamados de mentirosos. Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declare-se mais que vencedor em todas estas coisas. Use os seus direitos. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo. Tudo depende de você. Não deixe mais o diabo lhe enganar. Agora é a sua hora. Seja para a glória de Deus mais que vencedor. Assuma a sua posição no mundo espiritual. Digam graças a Deus.